Esses dias eu atendi no consultório um retorno de um paciente. Era um paciente obeso que tinha iniciado uma dieta de baixo carboidrato e ele tinha perdido pouco menos de 10 quilos. Esse paciente continuava obeso, porque ele pesava pouco mais de 100 quilos. E ele estava um pouco frustrado com os seus resultados, porque nas palavras dele, ele tinha perdido apenas 9 quilos em 3 meses. E, no entanto, a gente sabe que esse é um resultado muito bom. Esse paciente tinha melhorado todos os seus marcadores. A sua insulina em jejum tinha caído pela metade. Os exames de sangue que a gente usa para acompanhar a gordura no fígado tinham normalizado. E, em termos percentuais, ele tinha perdido praticamente 10% do peso corporal, que é o tipo de perda de gordura que é, além de muito significativa em termos absolutos, que também está associado com grandes melhoras metabólicas, como foi o caso. E aí eu expliquei para ele aquilo que a gente vai conversar hoje, que as nossas expectativas, elas às vezes podem estar desalinhadas com a realidade. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Bem, para quem não sabe, quando as redes sociais ainda não eram populares, quando nem se falava em Twitter, Instagram ou viralização, naquela época eu comecei a escrever um blog, que ainda existe. Um blog que eu comecei em 2011 falando sobre dieta de baixo carboidrato. E no final de 2012, esse blog já tinha 1 ano. E as pessoas conversavam comigo e entre si, nos comentários do blog, que é a mesma coisa que hoje em dia acontece na área de membros em drsolto.com.br. E lá muitas pessoas falavam de resultados obviamente acima da média, o que frustrava outras que estavam tendo resultados que estavam na média, ou quem sabe até um pouco abaixo da média. E aí eu resolvi escrever uma postagem na época chamada Expectativas versus Realidade. Nessa postagem, você fala que o grau de satisfação com qualquer coisa na vida está diretamente relacionado às expectativas. Por exemplo, uma mulher que vá para a cirurgia plástica com a expectativa de ficar igual ao modelo da capa da revista está destinada à frustração. Agora, se o objetivo for ficar melhor do que ela estava antes, ela ficará satisfeita. Quem compra um computador barato e pensa que está adquirindo uma máquina poderosa, ficará frustrado. Mas se as expectativas forem adequadas ao que foi comprado, poderá ficar satisfeito, porque vai ser melhor do que uma máquina de escrever. É engraçado ler as coisas muitos anos depois, né? Hoje, obviamente, a gente estaria fazendo a comparação com um celular bom e um celular mais simples. Mas eles servem para traçar esse comparativo. O que uma mudança de estilo de vida é realmente capaz de produzir? O que é provável, ou até mesmo o que é impossível? É muito importante entender isso e alinhar essas expectativas antes de fantasiar coisas que provavelmente não vão acontecer. O tipo de pergunta que aparecia na época lá nos comentários do blog eram coisas assim: estou fazendo essa dieta há 3 meses e já perdi 10 quilos, mas gostaria de perder mais 4 para atingir meu objetivo. O que estou fazendo errado? Parei de consumir carboidratos há 3 semanas e só perdi 5 quilos. Onde estou errando? Parece piada, pessoal, mas as pessoas realmente escreviam coisas desse tipo, como se perder 5 quilos em menos de 1 mês fosse só perdi 5 quilos. Mas isso ainda acontece. Quando a gente conversa com pessoas em rede social, a gente vê esse tipo de coisa. As pessoas me perguntam o que eu fiz para perder os primeiros 4 ou 5 quilos e eu respondo que isso para mim levou 4 anos quando eu comecei a dieta low carb. E aí tem gente que não acredita, vem tentar me corrigir, olha, acho que você escreveu errado, não foram 4 meses. Isso já aconteceu comigo. E aí eu preciso repetir que não, eu realmente demorei 4 anos para perder os meus primeiros 4 quilos depois que eu comecei uma dieta low carb.
mas isso se deve ao meu histórico extenso de dietas de restrição calórica, ao ponto de partida naquele momento, porque eu já não tinha mais tanto peso para perder na época em que eu comecei a low carb. É uma série de fatores que fazem com que as pessoas emagreçam em velocidades diferentes. E hoje, em 2025, a gente já entende um pouco melhor o que está por trás, por exemplo, disso que aconteceu com você, Sari. Que é o fato de que quanto mais longe a pessoa está do seu peso referência, do seu set point, daquele peso maior que a pessoa já teve, mais o apetite vai aumentando. Portanto, uma pessoa que já está, digamos, 15 quilos abaixo do seu peso referência e que agora resolveu adotar uma low carb para ver se consegue emagrecer um pouco mais, ela já está partindo de uma situação em que qualquer perda adicional de peso produz um aumento proporcional de fome que dificulta essa perda de peso, o que é completamente diferente de uma pessoa que está no seu peso máximo, para a qual o emagrecimento é muito mais fácil. E uma coisa que todo mundo já ouviu falar, mas não custa lembrar, é que cada organismo é diferente. E isso não vale só para dieta. Algumas pessoas ficam grisalhas com o passar do tempo, outras não perdem um fio de cabelo. Alguns conseguem cantar afinados sem nunca ter feito uma aula de canto e outros simplesmente não conseguem aprender a afinação. Da mesma forma, algumas pessoas respondem melhor a um tipo de dieta do que outro. Inclusive, muitos anos depois, em 2018, eu publiquei uma postagem lá no blog sobre um estudo que comparou uma dieta low carb com uma dieta low fat, ambas formuladas de forma a ter excelente qualidade. E o estudo mostrou que tem pessoas que respondem muito bem, tanto a um tipo de dieta quanto a outra, e tem pessoas que respondem muito mal, tanto a um tipo de dieta quanto a outra. Então é de se esperar que haja uma variação interindividual nas respostas. Outra coisa que é importante considerar é que as pessoas não engordam pelos mesmos motivos, Tem gente que engorda porque está usando medicamentos, como antidepressivos ou medicações para transtorno de humor bipolar, anticonvulsivantes, corticoides. A genética tem um peso muito importante. Existem estudos com gêmeos criados juntos e criados separados que permitiram mostrar que 70% da adiposidade é geneticamente determinada. A pessoa pode até não engordar, mas ela vai ter que fazer um esforço para isso. Ela tem a tendência genética. Isso não é novidade, pessoal? A gente meio que sabe isso, mas é importante dizer que isso existe. Porque ainda mais em tempos de rede social, cheio de fotos de antes e depois, é bem fácil a gente se perder nessas comparações e achar que não está tendo resultado quando está, na verdade, se comparando com alguém completamente diferente da gente. E é importante levar em conta essa questão de que as pessoas têm diferentes motivos para o ganho de peso, porque isso impacta, obviamente, na facilidade ou dificuldade que as pessoas têm em seguir uma estratégia alimentar. Pessoas que comem por motivos emocionais vão ter mais dificuldade de manter uma dieta visando perda de peso do que aquelas pessoas que simplesmente não sabiam como que elas deveriam comer e que, uma vez informadas de que existe uma forma de se alimentar que favorece o emagrecimento, elas simplesmente seguem aquela estratégia. Essas pessoas existem, pessoas que seguem com muita facilidade porque elas não têm o comer emocional. Isso me lembra uma resposta que você deu uma vez no Instagram, quando perguntado por que algumas pessoas não emagrecem mesmo tomando medicação como o Ozempic, como o Wegovy, E aí você falou que um dos motivos é porque as pessoas comem por motivos diferentes. Então, mesmo quando a medicação é capaz de aumentar a sensação de saciedade, para algumas pessoas isso não vai ser suficiente, porque ela continua comendo em excesso muito além da saciedade. Sim, porque na realidade ela não está comendo porque ela está com fome necessariamente. Então um remédio que diminui a fome não necessariamente vai impactar o quanto essa pessoa come. Quando eu escrevi essa postagem lá em 2012, era o momento em que eu estava começando a me dar conta de que a minha história pessoal com low carb, ela não era típica. Ela representava um extremo de quem tinha tido um resultado acima da média. Eu fui desses que li sobre o assunto, entendi de forma intelectual qual era a lógica de uma dieta low carb,
comecei a aplicar no dia seguinte e perdi muito peso em questão de 3 meses, 4 meses. E aí eu achava, na minha cabeça, eu não tinha experiência lidando com pacientes, que eu tinha descoberto o segredo da coisa e todo mundo que possuísse essa mesma informação teria o mesmo resultado. Foi esse o motivo que te levou a escrever o blog, né? Contar para todo mundo essa maravilha que você tinha descoberto. Exatamente. E aí, baseado fundamentalmente no feedback que as pessoas davam nos comentários ali do blog e também na experiência que eu comecei a ter em consultório, eu me dei conta que eu precisava escrever essa postagem para gerenciar as expectativas das pessoas. Que na realidade a média das pessoas vai ter resultado, mas não vai ter um resultado tão rápido ou tão espetacular, nem com essa estratégia alimentar, nem com nenhuma. Não é uma coisa fácil de se resolver. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que tinha perdido 4 quilos nas primeiras semanas de dieta low carb, mas que tinha estacionado, né? E eu acho que vale a pena relembrar que é comum que nos primeiros dias desse tipo de estratégia exista uma perda de peso maior, que consiste na eliminação de glicogênio e água, não necessariamente de gordura. Que fique claro que a gente está falando em cerca de 1 quilo. Uma pessoa que perdeu 10 quilos não perdeu 10 quilos de água, né? Senão ela estaria morta, seca, que nem uma passa. Mas depois que ocorre essa perda de peso inicial, que às vezes é mais rápida, se a pessoa continua mantendo a estratégia, a velocidade da perda de peso diminui, mas ela continua acontecendo, só que de forma mais lenta. E é aí que se dá a perda de gordura propriamente dita. Como eu expliquei antes, hoje a gente entende que a desaceleração que acontece na perda de peso com qualquer tipo de dieta tem a ver com o aumento do apetite que a gente tem para cada quilo que a gente perde em relação ao nosso peso referência, ao nosso set point. E isso explica o que eu escrevi lá na época, que era assim: uma vez que ocorre essa perda inicial rápida de peso, há uma sensível diminuição da velocidade de perda de peso. Só que tem algumas pessoas que têm uma sorte de iniciante, vamos dizer assim, pessoas que emagrecem 20 quilos em 3 meses. E essas pessoas, que são a exceção e não a regra, são aquelas que mais aparecem nas redes sociais. Elas estão genuinamente muito felizes, como vocês podem imaginar, e elas querem repartir com o mundo o seu sucesso. Só que aí as pessoas que têm uma resposta mediana à dieta acham que para elas não está funcionando. Isso tem um nome, chama-se Survival Bias, ou viés do sobrevivente. É mais ou menos como você conversar com aquele senhor de 100 anos de idade que ele disse que ele fumou e bebeu a vida inteira. Por que isso é um viés? Porque você está falando com aquele sortudo super excepcional que, a despeito de ter feito essas coisas, viveu 100 anos. Na verdade, a grande maioria das pessoas que faz essas coisas abrevia a sua vida. Então, pegar como exemplo aquele sobrevivente gera um viés, gera uma falácia. E dentro da mecânica das redes sociais, fatalmente os casos extremos de sucesso e de fracasso tendem a ganhar relevância, né? Outra coisa que é importante lembrar é que quanto maior o excesso de peso no início da dieta, maior tende a ser a perda de peso em quilos, né? Já quanto mais perto a pessoa estiver do peso ideal, quando começa a mudança de alimentação, mais lenta e difícil é essa perda de peso. E talvez essa pessoa não chegue àquele peso ideal, ou pelo menos não ao peso que ela tenha estabelecido como meta, que às vezes nem é realista. O que os estudos mostram, e a prática mostra, tá, é que a perda de peso típica com uma dieta low carb é da ordem de 7 a 14 quilos. Então, realmente, uma pessoa que está com 90 quilos e quer ficar com 60, não é que seja impossível fazer isso com dieta, mas isso tende a ocorrer naqueles casos excepcionais e não na média. Lá em 2012, quando eu escrevi isso aí, a gente não dispunha do Ozempic, do Wegovy, do Mounjaro, dessas medicações que a gente tem hoje. Quer dizer, hoje é possível associar a medicação para se produzir perdas de peso mais significativas. Mas às vezes é importante a gente gerenciar as expectativas, porque afinal, muitas vezes o paciente com obesidade e com problemas metabólicos, se você pergunta para ele, a expectativa dele às vezes não é ficar, e nem deveria ser necessariamente, ficar com o IMC normal. A expectativa dele é se sentir bem, normalizar os exames
e ter qualidade de vida, poder praticar o seu esporte. E isso muitas vezes é atingível com esse nível de perda de peso que tipicamente a gente vê com uma dieta low carb. E caso não seja, a gente pode lançar mão da medicação. Então, parte da frustração ocorre por expectativas não realistas de que a pessoa vai perder 35, 40 quilos com uma dieta low carb. Não que não seja possível, os casos existem, eu já vi, nas redes sociais você vê, mas lembrem do viés do sobrevivente. O fato de que tem o senhorzinho com quase 100 anos que fumava e bebia, não significa que fumar e beber é uma forma de chegar aos 100 anos para você. Tem uma outra coisa que influencia, que é o quanto você já gostava antes de alimentos com menos carboidrato. Tem gente que quando ouve que pode ir num churrasco e comer bastante carne sem se preocupar com a quantidade, vai ficar super feliz e vai fazer isso com facilidade. Mas tem outras pessoas que não dão a mínima para isso, porque elas nunca gostaram de comer carne, salada, ovos, nem nada disso que a gente incentiva numa dieta low carb baseada em comida de verdade. Então ela tem uma outra barreira para superar, que é aprender a gostar desse tipo de alimentos. E sabe, Sari, que eu acho que isso é uma das coisas que ajuda a explicar o fato de que homens muitas vezes têm mais sucesso com dieta de baixo carboidrato do que mulheres. Primeiro que homens tendem a ter mais sucesso com dieta de emagrecimento do que mulheres, não importa que dieta seja. Eu não concordo com isso, eu acho injusto. E o motivo tem a ver com o metabolismo, que é mais acelerado em homens porque eles são maiores, eles têm mais massa magra, e a quantidade de massa magra é o grande determinante no metabolismo basal. Portanto, com uma mesma dieta, homens tendem a gerar um déficit calórico maior e a perder mais peso. Sabe aquela coisa de que a mulher começa a fazer uma dieta para emagrecer e o homem não tá nem aí, né? Os dois precisam emagrecer, mas é a mulher que muda aos poucos a alimentação da casa. E aí, depois de um determinado tempo, quem emagrece é só o marido e a mulher tá lá sofrendo e não consegue ter resultado? Então parte da explicação é essa, mas tem essa outra parte que eu acho, é assim, uma percepção minha, que é um fenômeno cultural. Homens, na nossa cultura, na nossa sociedade, eles tendem mais a comer carne, comer bastante carne, gostar de churrasco. E se vocês colocarem no Google Imagens, dieta saudável, o que vocês vão encontrar lá são mulheres comendo salada. Experimentem fazer o teste. Botem assim, dieta saudável. Passando fome, né? Comendo alface. Então, eu penso que por uma questão cultural, quando você fala para um paciente do sexo masculino no consultório, olha, uma dieta que você vai comer carne, frango, salada, ovos, queijo, o cara diz, opa, é isso aí, mas nossa, que beleza. Enquanto que, mais uma vez, é uma percepção minha, tá, pessoal? Quando você diz isso para mulheres, às vezes você percebe a decepção com a falta da torradinha Nesfit, com a falta da granola. Sim, eu sou uma dessas. Para mim foi muito difícil quando eu comecei a abandonar tudo que eu comia de grãos integrais, porque eu tinha passado pelo menos uma década tentando incluir esses alimentos na minha vida, aprendendo a comer aveia e evitando carnes gordas, comendo só aquele peito de frango sequinho, lipoaspirado, que eu ficava como uma cirurgiã antes do preparo lá, eliminando todo e qualquer resquício de gordura visível. Então foi uma mudança muito grande quando eu tive que reaprender a me alimentar e depois a conseguir incluir uma quantidade de proteína razoável na minha dieta, porque lembra daquela história de comer um pedaço de carne só o equivalente ao tamanho da palma da mão? Era isso que eu fazia antes. E em contraste, tem alguns pacientes do sexo masculino que se você disser para ele, olha, você pode comer proteína à vontade, periga ele responder, quer dizer que eu posso comer coração de galinha no café da manhã, sabe? É outra relação com a alimentação. Então, lógico que como a dieta que funciona é aquela que a pessoa gosta, que ela aprecia os alimentos que fazem parte daquela dieta, penso eu que culturalmente, pelo menos no Brasil, na nossa realidade, é mais fácil que homens se adaptem a essa dieta. Eu estou falando em geral, são estereótipos, obviamente, né, pessoal?
E aí, voltando às expectativas, sempre que eu falo que eu demorei anos para começar a ver um emagrecimento maior depois da dieta low carb, as pessoas me perguntam, então por que eu continuei, né? Se eu não estava emagrecendo e eu queria emagrecer mais. Eu continuei porque, para mim, um benefício imediato foi a redução da compulsão. Quando eu troquei os alimentos que eu comia, eu comecei a perceber que eu não estava sentindo mais necessidade de beliscar o tempo todo, de fazer lanches com tanta frequência, que era uma coisa que antes ocupava muito do meu tempo, porque eu estava sempre pensando em comida, e parou de acontecer. Então eu comecei a levar lanche para o trabalho e esquecer que eu tinha levado lanche porque eu não estava mais sentindo fome e necessidade de beliscar. Então, eu estou trazendo isso para lembrar que nem sempre o que a gente vai ver primeiro é o emagrecimento. Às vezes a gente vai observar outros ganhos que são relevantes, que são importantes e que nos trazem recompensa nesse processo. Pode ser também uma melhora do sono, melhora de sintomas digestivos, que eu também percebi, né? Quando eu deixei de comer tantos grãos integrais, melhorou muito para mim refluxo, azia, essas coisas. E nesse sentido a gente consegue ir recalibrando as expectativas para manter a estratégia por mais tempo. Sempre pensando que a direção é mais importante que a velocidade. Se você está no caminho certo, às vezes só falta ter paciência e esperar um pouco mais que o resultado vem. E por fim, importante lembrar também que mesmo que a pessoa esteja num platô e não consiga mais perder peso, conseguir manter o peso perdido já é um resultado fenomenal, porque a média das pessoas vai ganhar o peso de novo, porque elas têm expectativas que não correspondem à realidade, elas se frustram e elas vão abandonando a estratégia de dieta, e sempre lembrando que o peso referência, o set point, continua lá em cima, continua elevado e o corpo vai voltar para aquele peso lá, a não ser que você consiga manter uma forma de se alimentar que permita ficar vários quilos abaixo desse peso referência. Então, mesmo que a pessoa ainda esteja com excesso de peso, mas se ela perdeu, digamos, 10 quilos, e ela está conseguindo manter essa perda de 10 quilos, isso se chama sucesso, e se chama um sucesso muito, mas muito acima da média, e basta vocês olharem os números aí da literatura. Então, uma coisa que precisa ficar clara é que o emagrecimento, ele não resolve o excesso de peso. E aí vocês podem perguntar, como assim não resolve? Sim, não resolve, porque o corpo continua considerando como peso normal aquele peso mais alto. E se após emagrecer a pessoa suspender, entre aspas, a sua dieta, o peso rapidamente voltará para aquele peso inicial. Portanto, para a gente ter um sucesso no longo prazo, não pode ser uma dieta para uma coisa específica, com início, meio e fim. A dieta para o casamento, a dieta para o carnaval, a dieta para a formatura. Ela tem que ser uma estratégia de estilo de vida mesmo. Por quê? Porque para o resto da vida, o corpo vai continuar querendo voltar para aquele peso mais alto. E ele fará isso se tiver oportunidade. E a oportunidade, no caso, é a gente voltar a se alimentar, entre aspas, normalmente. Porque o normalmente, em virtude de você ter emagrecido, é um normalmente com mais fome do que antes de emagrecer. Uma dieta como a low carb reduz a fome e por isso permite manter o resultado. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.